agendada para esta data. Nós temos várias pautas, mas eu gostaria de colocar em apreciação inicialmente as duas atas. Nós tivemos uma reunião extraordinária na última semana para tratar especificamente da situação do ofício 184. Então, nós não tínhamos ainda a ata da reunião anterior aprovada. Portanto, nós temos a ata da terceira reunião ordinária da comissão e da quarta reunião, que eu coloco em apreciação. Em discussão, aprovado. Vou fazer uma proposta aqui aos deputados, em função de que nós temos vários encaminhamentos aqui de solicitações de escolas, de audiências, mas também nós temos vários projetos de lei para serem relatados. Então, proposta é iniciar pelos projetos de lei, até que a gente organize aqui todos os requerimentos que estão ainda sendo enviados. Eu proponho, então, que, pela ordem de chegada, o deputado Minotto tem projetos a relatar. Bom dia, senhora presidente, bom dia aos demais colegas deputados, a todos que nos acompanham pela TVAL. Eu tenho somente um projeto de lei de número 0220.0/2017, de autoria do deputado Cleiton Salvaro, que dispõe sobre o acesso gratuito de ex-atleta profissional de futebol aos estádios de futebol no âmbito do estado de Santa Catarina. Esse projeto já tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça e passou-se para esta Comissão de Educação para que pudéssemos relatar. O projeto de autoria do deputado Cleiton Salvaro, acima enumerado, que almeja garantir ao ex-atleta profissional de futebol direito de ingresso e assento nos estádios de futebol de forma gratuita em dias de jogos no estado de Santa Catarina. Segundo pondera o autor em sua justificativa de folhas 3, conceder aos ex-jogadores o livre acesso aos estádios de futebol é uma forma de homenageá-los, de forma de fazer justiça, além de propiciar aos torcedores a oportunidade de contato mais estreito com seu ídolo. É o reconhecimento àqueles que profissionalmente proporcionaram momentos de alegria aos torcedores. Com o intuito de estender o citado benefício aos atletas profissionais de futebol em atividade, o próprio autor apresentou a emenda substitutiva global de folha 5. Na sequência, a matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que deliberou por unanimidade pela sua aprovação na forma da aludida emenda substitutiva global. Ulteriormente, a presente proposição legislativa foi direcionada para a Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, que também, de forma unânime, a aprovou. Por fim, foram os autos remetidos a esta comissão, em que fui designado para sua relatoria. Passo agora ao voto, senhor presidente, que, da análise do texto proposto, verifico que a matéria afeta aos campos temáticos ou áreas de atividades desta Comissão de Educação, Cultura e Desporto, consoante o artigo 78 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, revelando-se meritória, não contrariando o interesse público na medida em que, caso aprovada, não apenas prestigiará atletas e ex-atletas profissionais de futebol, mas também, a meu ver, contribuirá para despertar o interesse de crianças e adolescentes pelo futebol, modalidade esportiva capaz de proporcionar diversão, socialização, saúde, desenvolvimento cognitivo, disciplina e espírito competitivo em seus praticantes. Em face do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 0220.0/2017, na forma da emenda substitutiva global de folha 5 apresentada pelo próprio autor. Esse é o relatório, senhor presidente. Projeto de Lei 220/0 de 2017, de autoria do deputado Cleiton Salvaro, que dispõe sobre acesso gratuito de ex-atleta profissional de futebol aos estádios de futebol no âmbito do estado de Santa Catarina. Tramitou pelas 3 comissões: Justiça, Economia, Educação e Cultura. O deputado Minotto apresenta o relatório pela aprovação conforme emenda substitutiva
global de folha 5, apresentada pelo próprio autor. Eu coloco em discussão, deputado Coruja. Senhora presidente, senhores parlamentares, nós temos um projeto aqui que, no mérito, pretende que ex-atletas de futebol tenham ingresso gratuito em atividades esportivas. Esse projeto ele vem para a Comissão de Educação, Cultura e Desporto porque a ideia do projeto é enaltecer os ex-atletas e na própria justificativa, que foi lida pelo deputado Minotto, se coloca que é preciso enaltecer e que isso propiciaria o contato entre os ex-atletas e a população. É claro que nós temos, nesses projetos dessa ordem, existem alguns problemas. O primeiro foi vencido pela Comissão de Justiça, mas ele é um projeto, claro, de constitucionalidade absolutamente questionável, porque a pergunta do que você está tratando aí. Se você estiver tratando de direito civil, ele é claramente inconstitucional, que é o mesmo caso quando você trata, assim, por exemplo, estacionamento gratuito no supermercado, nas universidades, é direito civil. Então, você não pode tratar de direito civil quando você dá um desconto para alguém, ou você é um contrato, né? Você está entrando no contrato dizendo que fulano vai entrar. Claro que, se for feito do ponto de vista de a questão cultural, aí a questão ela vai por outro caminho. Claro, o Supremo já reconheceu que meia entrada para questões culturais aqui não estamos falando de graça, né? É claro que também nós temos projetos, a gente tem muitos projetos aqui dessa ordem, em que se enaltece a criatividade da proposição. Como no parlamento nós não podemos propor quase nada, porque o parlamento estadual não pode legislar sobre nada, então nós temos uma criatividade muito grande, que para fazer projeto aqui você tem que ser criativo, você tem que andar atrás das coisas e tal, para fazer projetos desta ordem. Então, eu só faço essas observações em função disso. Não vou votar contrário, porque existe aí inúmeros projetos tramitando, mas nós sempre tramitamos aí uma linha muito tênue entre o que é constitucional, o que não é constitucional, e aquilo que devemos fazer ou não devemos fazer em termos de projeto, porque a gente faz muitos projetos que é uma linha muito tênue. Isso aí é uma coisa de estar fazendo lei aqui na Assembleia, é uma lei muito tênue, não é? E nós estamos descambando por um campo em que esta linha tênue ela pode nos levar a começar cada vez mais a tratar de assuntos pela lei, e assuntos que, evidentemente, não devem ser tratados pela lei. Ele pode ser tratado de outra forma. Não é? É claro que o próprio clube, tem um partido de futebol, ele já pode fazer lá, ele é um clube, ele quer fortalecer seus atletas, ele faz lá um disciplinamento em que os atletas do seu time podem entrar à vontade ali. Agora, quando eu digo que de maneira geral, eu estou tratando, às vezes, são milhares de atletas. Então, é uma linha tênue, mas não adianta querer ser mais realista do que o rei aqui na Assembleia. Porque você, quando é mais realista que o rei, você só faz confusão. Então, votemos a favor, né, deputado? Podemos votar a favor. Eu quero colocar em apreciação, em discussão, aprovado. Deputado Minotto, tem ainda alguma matéria? Pela ordem, deputado Wenzon. Senhora presidente, senhores deputados, tenho aqui 3 projetos que recebi a incumbência de relatá-los e começo apresentando o parecer ao projeto de lei do eminente deputado Valdir Cobalcini. É o projeto de lei 172
de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que esse projeto já passou na Comissão de Justiça e agora tramita aqui na Comissão de Educação. Basicamente, considerando a Lei Pelé, que destina que parte das loterias esportivas do Brasil são destinados ao Ministério do Esporte. E o Ministério do Esporte destina 5%, do total, 5% para jogos universitários. E, naturalmente, que, então, havendo o projeto e havendo jogos universitários em cada estado, vai ter uma parte dos recursos. E esses recursos passam para Santa Catarina através da Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte. Ocorre que nem sempre esse recurso que vinha para a Secretaria do Esporte ia, aquele percentual, para os jogos universitários. Conforme o projeto do deputado, esse valor, esse recurso vindo do Ministério do Esporte, que passa pela Secretaria de Turismo e Esporte de Santa Catarina, obrigatoriamente terá que ser repassado para jogos universitários, né? E, na verdade, os jogos universitários eles já existem há mais tempo, mas não existe a obrigatoriedade do repasse. De forma que, então, a nossa sugestão é que se aproveite o nome Jogos Universitários de Santa Catarina, que já é um nome conhecido, uma prática já conhecida, e que se obrigue, então, a Secretaria de Esporte a fazer o repasse desse recurso vindo do Ministério. Por isso que o nosso projeto é pela aprovação e, no caso, do ponto de vista, digamos, do ponto de vista meramente legislativo, de adequação de alguma nomenclatura, nós apresentamos uma emenda substitutiva, digamos, uma emenda modificativa, para aproveitar já um nome que era antigo, porém, aproveitando a sua ideia, deputado Cobalcini, da obrigatoriedade desse repasse. De forma que o nosso parecer é pela aprovação. O segundo projeto, senhora presidente, se eu puder, eu apresento... Só um pouquinho, já vou, porque o deputado Aguiar já se manifestou aqui. Perfeito. PL 172/9 de 2017, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que institui os Jogos Universitários de Santa Catarina, JUSC, e adota outras providências. Eu coloco em discussão. Senhor presidente, só para... Vista em gabinete. Vista em gabinete, deputado Aguiar. Não. Ok? Então, vista em gabinete, solicitado pelo deputado Aguiar. Pode continuar, deputado Serafim. Senhora presidente, também apresento parecer ao projeto de lei 126.3, de autoria do eminente deputado César Valduga, e esse projeto declara integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina as feiras e festas populares tradicionais das comunidades catarinenses. Então, justamente essas feiras e festas populares, que são muito, muito comuns e cada cidade realizam as suas, então a sugestão, através desse projeto do eminente deputado César Valduga, justamente é para transformar isso em patrimônio cultural, justamente para poder também, através dessa lei aprovada, também dispor de recursos através da Secretaria da Cultura. O nosso parecer é pela aprovação. Coloco em discussão o PL 126/13 de 2017, de autoria do deputado César Valduga, que declara integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina as feiras e as festas populares tradicionais das comunidades catarinenses e dispõe sobre o fomento à sua realização. O deputado Coruja já se manifestou. Senhor presidente, senhores deputados, na última
ou na penúltima reunião da Secretaria de Educação, da Comissão de Educação, nós tivemos a oportunidade de debater essa questão da Declaração do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, Patrimônio Material de Santa Catarina. E houve aqui um debate bastante amplo, em que se decidiu que se aguardaria uma decisão por parte da própria mesa e da Assembleia, tendo em vista o número exagerado de projetos dessa hora tramitando, e também a questão do posicionamento tomado pelo IFAM e pelo Conselho Estadual que trata da questão, pedindo que nós não aprovássemos os projetos sem que eles fossem ouvidos. Eu, inclusive, tenho um aqui, deputado Venzon, o deputado Patrício Destro, que trata da mesma questão. Esse não é do patrimônio material, mas é do patrimônio histórico, artístico de Santa Catarina, o Teatro Adolfo Melo, no município de São José. E que eu estou pedindo diligência aqui para ser encaminhado, então, ao Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, a Casa Civil. Então, eu queria sugerir que nós pudéssemos, de repente, também pedir uma diligência, porque senão nós vamos tomar uma posição. Quer dizer, na semana anterior, em quatro, nós mandamos diligência, dizendo que não iríamos aprovar, enquanto não. Senão nós tomamos uma posição daí atravessada. Aprovamos esse e os outros projetos. Eu queria sugerir que... O deputado Coruja, deputado senhor presidente, se me permite, eu tenho mais 2 projetos, justamente também do deputado César Valduga e um do deputado Manuel Mota, mas que trata exatamente patrimônio material. Declara integrante do patrimônio cultural e imaterial do Estado de Santa Catarina, digamos, o Boi de Mamã, por exemplo, né, sim, que é o deputado César Valduga. Também do deputado Manuel Mota, que declara integrante do patrimônio cultural no caso de Santa Catarina, o Carnaval de Venécia, que é a festa das máscaras de Venécia, que de fato é uma festa grande, mas ele está dentro desse contexto que Vossa Excelência está querendo explicar. Porque senão nós vamos aqui... Presidente, eu acho que o pedido do deputado Coruja é pertinente. Sim. Vamos ter um rumo só. Para todos. Vamos pedir a diligência certinho e vamos nos basear no depoimento da entidade competente. Nós temos que tomar um rumo só, porque senão, a semana anterior tinha aqui da Festa do Pinhão. Eu caminhei para lá para uma diligência. 3 dias da Festa do Pinhão, quer dizer, porque... Eu quero só fazer uma observação aqui, deputados. Nós já tratamos várias vezes de projetos de lei que reconhece, né, o título de patrimônio imaterial. Inclusive, no plenário, nós já votamos projetos de lei com essa natureza, que tinham vetos do governo. E o entendimento, tanto do plenário, foi... O deputado Cobalcini lembra disso? Sim. O entendimento, e eu fiz, inclusive, como presidente desta Comissão de Educação e Cultura, eu fiz uma ponderação de que, hoje, o órgão responsável por reconhecer como patrimônio imaterial é a Fundação Catarinense de Cultura, porque ela tem técnicos e tem uma resolução que normatiza o que é um patrimônio imaterial. Porque, veja bem, qual é a competência que nós aqui, parlamentares, temos para dizer que essa caneta aqui é patrimônio imaterial ou não? Quer dizer, nós não temos, é algo que não nos pertence, eu diria, porque nós não temos a competência técnica suficiente para tal entendimento. Então, eu quero propor aqui que a gente respeite essa construção. Tem uma resolução da Fundação, nós já solicitamos a presidência da Casa e a Comissão de Constituição e Justiça que possam regulamentar isso, porque esses projetos já deveriam ser analisados na CCJ desta forma, para que não tramite nas demais comissões, até que... Uma sugestão de trazer o órgão responsável pela Fundação, que viesse aqui e desse explicações para nós, e já trouxesse sobre a resolução. Isso. Vocês têm esse entendimento? Pode ser? E a gente deixa, por enquanto, esses projetos todos... Eu, inclusive, solicito vistas aqui ao projeto, eu faria
esse encaminhamento, mas a gente deixa sobrestado todos os projetos de lei de origem parlamentar que tratam de patrimônio material, ok? E fica aqui também a solicitação, que eu quero colocar em apreciação, do deputado Aguiar, para que a gente convide a Fundação, o órgão responsável, para que venha tratar aqui. Só me parece que aqui a gente teria que envolver também a CCJ, né? Porque não adianta nós tratar na educação, somente. Né? Só o deputado Cobalcini e depois o deputado Coruja. Senhora presidente, na verdade, eu estou relatando esses três projetos, sim, todos eles parecidos, que são já do ano passado e que justamente eu demorei um pouco para dar o parecer por conta daquele veto que nós votamos. E agora, Vossa Excelência, o deputado Coruja, o deputado Aguiar, que eu concordo com a sugestão do deputado Aguiar, né, que também, não é? Mas como são similares, eles ficando, podemos deixá-los todos sobrestados. Então, todos os três sobrestados. Que o parecer que eu estou fazendo agora também fica suspenso. E é a comissão que encaminha a diligência ou é o relator? Não, nós vamos fazer um encaminhamento aqui, enquanto presidente da comissão, para que a CCJ também faça conjuntamente o convite para que, então, a gente possa resolver isso. Só sobre o assunto, sobre esse assunto. Claro que concorda com essa questão, mas o que me parece que precisa fazer, até já falei com o deputado Cobalcini, eu acho que a CCJ precisa fazer uma súmula dizendo que esses projetos não tramitam, porque quando eles tramitam, eles criam um problema. Porque como é que o deputado Venzão vai dizer que a feira não é do... Ele nem pode dizer que é, e muito menos que não é. Porque se dizer que não é, pior ainda. Não é? Então, acho que tem que ter uma súmula, porque a vinda do pessoal aqui não vai solucionar o nosso problema. Okay. Nosso problema ele é solucionado por uma decisão da própria casa, fazendo uma súmula na Comissão de Justiça, dizendo que esse tipo de projeto ele não pode tramitar na casa, porque isso não é uma deliberação do Legislativo. Ok. Deputado Cobalcini. Nós já conversamos, tanto com o deputado Coruja e também com a deputada Luciane, sobre isso, e eu fiz um contato com a Fundação Catarinense de Cultura, e me parece que o convite à Fundação para que venha aqui, deputado Aguiar, acho que é interessante, e também do IFAM. Na verdade, houve um período em que a Assembleia tinha uma certa restrição na tramitação desses projetos, até por conta da orientação da Fundação Catarinense de Cultura e também do IFAM. Mais recentemente, talvez em torno de 2 anos, para cá, se voltou a apresentar projetos, inclusive eu tenho um projeto de autoria do deputado Jean Kuhlmann, que não pautei para hoje, até porque a intenção era de que nós falássemos sobre isso hoje, né? Como líder do governo, inclusive, nós mudamos o nosso voto num veto, tá, do governo a um projeto de autoria da deputada Ana Paula Lima. A partir desse momento, tá, eu entendo que, efetivamente, a gente tem que ter uma linha que consiga valer para todos os projetos nesse sentido. Tá? Há que se ter um critério que nós não temos condição, deputado Coruja, exatamente, de avaliar o meu projeto, o projeto que eu sou o relator, de autoria do deputado Jean Kuhlmann, de Blumenau, que diz que o terno de Reis, né, se constitui num patrimônio imaterial. Não tem essa condição de avaliar. Né? Por outro lado, o governo tem vetado e a orientação do Executivo é de que a Assembleia haja como bem, né, entender. Não recomenda a manutenção do veto, pelo menos no período em que a partir do momento que eu assumi a liderança do governo. Então, acho que realmente esse é o caminho para que, na verdade, se tiver
que a Comissão de Justiça, já na Comissão de Justiça, já se arquiva, que não tramite, que não venha aqui para a Comissão de Mérito, né, aquilo que eventualmente tenha passado pela questão de legalidade, de constitucionalidade e de juridicidade, que se arquive lá mesmo e que não venha, né, esse assunto para cá. Então, me parece que até o momento em que nós não tivermos, né, essa definição, se sobresta todos os projetos, fica com eu, de minha parte, até passaria para presidente, mas como sou o relator de e os demais deputados, nós sobrestamos a tramitação até o momento de que a gente possa ter, né, uma linha mais segura de que efetivamente nós estamos relatando dentro de critérios pré-definidos e que, uma vez aprovados aqui, que o Executivo não vete. Né? Ok, então, fica esse encaminhamento para que nós possamos convidar, então, a Comissão de Constituição e Justiça para ser partícipe nessa condução do debate com a Fundação Catarinense de Cultura. Eu quero só aqui trazer a informação também aos deputados que nós já tínhamos feito uma solicitação à CCJ que pediu que fosse enviado à mesa diretora. E a mesa diretora apreciou a matéria e entendeu que os deputados têm a prerrogativa, sim, de fazer, de elaborar e apresentar tais projetos. Ou seja, a CCJ não resolveu o problema e nós continuamos com o problema. Então, acho que me parece que é adequado nós darmos esse encaminhamento para que a gente possa, já na CCJ, tratar, porque, na verdade, não estamos discutindo mérito aqui. A gente está discutindo a legalidade, tendo em vista que tem uma resolução e tem um corpo técnico que deve dar um parecer. Deputado Coruja? Só essa questão. Me parece que, porque a mesa não é adequada. A mesa não pode impedir alguém de apresentar um projeto. Sim. Ninguém pode impedir ninguém de apresentar um projeto. Cada um pode apresentar o projeto que quiser. Agora, ele pode ser, em determinado instante, ele pode ser interrompido. Então, a forma adequada me parece, a CCJ ter uma súmula. Sim. Ela faz uma súmula, como ela tem súmula. Projeto autorizativo, não pode. Chegou o próprio presidente da comissão, ele impede a tramitação, porque tem uma súmula permitindo. Então, faz uma súmula. Quando chega um projeto dessa ordem, como há uma súmula impedindo a tramitação desses projetos, eles não tramitam. Okay. Me parece a forma adequada. Então, nós vamos propor uma súmula e, ao mesmo tempo, convidar para que seja feito o debate aqui na comissão com a CCJ. Eu passo a palavra agora, então, ao deputado Coruja. Meu projeto, eu devolvo a Vossa Excelência, porque é exatamente declaro integrante do Patrimônio Histórico e Cultural da Estação Catarina, o Teatro Adolfo Melo, no município de São José. Eu tinha pedido diligência, mas a diligência, evidentemente, foi pedida apenas para sobrestar. Sim, então fica sobrestado também esse projeto de lei, que é o 0304 de 2017. Deputado Aguiar. O encaminhamento do deputado Coruja. Tem um projeto do deputado do Mauro de Nadal, sobre manifestações culturais integrantes ao patrimônio cultural, eventos de rodeio e de provas associadas a eles específicas. Então, pede o projeto, ele dispõe sobre o reconhecimento dos eventos de rodeio e das provas associadas, que especifica como manifestações culturais integrantes do patrimônio cultural e material catarinense. Então, acho que cabe na mesma resolução. Então, o PL 0068 de 2017, de autoria do deputado Mauro de Nadal, também trata de patrimônio imaterial, então fica da mesma forma sobrestado. Ainda, deputado Aguiar, é isso? Somente isso, presidente. Ok, obrigada. Deputado Cobalcini. Senhora presidente, deputada Luciane, senhores deputados, eu tenho 2 projetos para apresentar ao relatório e voto. O primeiro deles é o projeto 555.9 de 2017, de autoria do deputado João Amin, que denomina
o edifício do Centro de Educação Superior da Foz do Rio, Itajaí, da Universidade da Univale, denomina Alcides Abreu. É o edifício do Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí, da Univale. Todos nós conhecemos a história do professor Alcides Abreu em Santa Catarina, e não há como nós não votarmos pela aprovação, até porque também os documentos exigidos, eles, para cumprir as formalidades, eles estão aqui acostados ao projeto. Nosso voto, então, é pela aprovação da matéria. Projeto de Lei 555.9 de 2017, de autoria do deputado João Amin, que denomina o edifício do Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Relatoria do deputado Valdir Cobalcini. A referida matéria já foi passada, então, pelas devidas comissões, Comissão de Justiça e agora Educação. Alcides, fica denominado Campus Professor Alcides Abreu, esse edifício da universidade localizada no município de Balneário Camboriú. Eu coloco em discussão. Aprovado. Bom, nós temos, então, esses projetos de lei e eu vou colocar agora em apreciação várias matérias. É isso, deputado? Eu tenho Tem mais um? Tem mais um? Perdão. Então, fica à vontade. Rapidamente, deputada Luciane, o projeto 255.0/2016, de autoria do deputado César Valduga, que dispõe sobre a verificação de rendimento e controle de frequência dos estudantes que tenham sido eleitos para funções em entidades estudantis. Esse projeto ele foi encaminhado à diligência à Secretaria de Educação, à Procuradoria-Geral do Estado, e o retorno das manifestações, a Procuradoria recomendou algumas alterações ao projeto para que ele não fira a questão da constitucionalidade. E o próprio autor fez as mudanças sugeridas pela Procuradoria-Geral do Estado e apresentou aqui 3 emendas, uma delas de teor aditivo, que insere um parágrafo 1º para excluir a regra disposta às instituições de ensino do sistema federal e municipal, até porque uma lei estadual não pode determinar de forma divergente da lei federal ou da competência da legislação municipal. Então, está apresentada essa emenda aditiva. Por outro lado, também apresenta uma emenda de teor modificativo, que altera o inciso 2º do artigo 2º, delimitando a imunidade estudantil. E uma terceira emenda de teor supressivo, suprimindo o inciso 3º do artigo 2º, para excluir a menção a bolsas e financiamentos estudantis. O deputado cumpre com isso as recomendações, para evitar a inconstitucionalidade, e até pelo tempo que tramita, já desde 2016, eu já apreciei esse projeto também, apreciamos, deputada Luciane, ainda na Comissão de Justiça, quando ambos pertencíamos à comissão, de forma que o meu voto, então, é pela aprovação da matéria. Projeto de Lei 2550 de 2016, de autoria do deputado César Valduga, que dispõe sobre a verificação do rendimento e controle de frequência dos estudantes que tenham sido eleitos para funções em entidades
estudantis. Conforme o relato do deputado Cobalcini, nós temos as emendas de folhas 48, 49 e 50, no que tange à área de abrangência desta comissão. Eu coloco em apreciação, aprovado, então, conforme o parecer com as emendas modificativas e também aditivas ao referido projeto de lei. Aprovado. Bom, então agora, deputados, nós temos várias matérias aqui. Eu peço só mais 5 minutinhos aqui. É isso, Cobalcini? Obrigada. Para que a gente possa deliberar sobre algumas solicitações que nos foram feitas. Primeiro, nós tínhamos tratado na comissão, na reunião da comissão penúltima, né? Não a última reunião, sobre a denúncia do Instituto Estadual de Educação. A denúncia ficou então, essa solicitação sobrestada também. A denúncia, na verdade, é sobre a eleição da Associação de Pais e Professores do Instituto. Ela tem problemas de edital e o não fornecimento de documentos referentes à eleição da APP, do Instituto Estadual. Então não era a eleição da direção? Não, é da APP. Não. Então é uma coisa completamente diferente. Bem diferente. Por isso nós queremos aqui retomar e o encaminhamento precisa ser dado em função de que nós ficamos com dúvidas na última reunião. Então a APP ela é uma entidade de direito privado, né? Mas, neste caso, ela responde pela organização da educação na escola, né? E também ocupa um espaço físico da escola. A proposta de encaminhamento é solicitar, então, informações, esclarecimentos, conforme a denúncia nos chegou, à APP da escola e também ao Instituto Estadual de Educação. Esta é a proposta. Claro que aqui a preponderância é a própria escola, para que ela, a própria APP, melhor dizendo, para que ela esclareça os pontos que foram denunciados aqui. Eu coloco em apreciação. Senhor presidente, acho que o encaminhamento pode ser feito assim. Claro que aquele outro dia nós fizemos um debate achando que a gestão da escola. Que era a eleição da escola. E, claro que se a eleição é da escola, evidentemente que o Estado teria que tomar um posicionamento. Quando temos uma eleição da APP, a eleição em si, sendo uma entidade privada, é uma questão aí que foge um pouco da questão estatal, porque mesmo que ela tenha ação na escola, claro que a escola, o Estado vai ter preocupação sobre a atuação de uma determinada APP, mas a eleição em si ela é muito mais uma coisa privada e deve ser tratada pela competência. Vamos encaminhar, acho que esse caso aí, mas nós temos que tomar cuidado também, porque para nós na Assembleia não está cuidando de eleição de APP, porque foge um pouco do próprio objetivo desta comissão. Embora haja uma relação entre APP e educação, esta relação é uma relação distante e que deve ser tratada numa questão específica de como se elegeu a APP, e tendo em vista, porque senão daqui a pouco vamos tratar da eleição da Associação de Moradores, é um negócio que foge um pouco do... Okay. Mas eu concordo com o encaminhamento. Ok, então, em apreciação, aprovado. Também uma solicitação que veio da escola da linha Planaltina, em Caibi. Nós tratamos disso na última reunião. No entanto, quando nós fomos dar o encaminhamento de pedido de informação em relação à denúncia, nós verificamos que a situação é a seguinte: a escola municipal Carrossel, é o nome da escola, ocupa o mesmo prédio da escola estadual Castelo Branco. Ou seja, nós temos turmas que funcionam da prefeitura, portanto, desta escola, junto com uma escola estadual. Então, é uma gestão compartilhada. É como se fosse duas escolas num único prédio público. O que está acontecendo é que, segundo a denúncia que chegou a esta comissão por parte dos pais, a escola, em tese municipal, a Carrossel, tem pré-escola e anos iniciais do ensino fundamental. E a Castelo Branco, a estadual, tem os anos finais do ensino fundamental. A prefeitura está propondo que esses alunos da municipal vão para uma outra escola, né?
na cidade, não mais no interior, no distrito. Desta forma, a preocupação dos pais é que a escola vai ficar com menos alunos e, portanto, a escola estadual vai ser fechada. Então, é muito complexo e nós entendemos aqui, queremos apresentar a solicitação de audiência pública no município de Caibi para tratar dessas duas relações entre Estado e município e a comunidade escolar que reivindica. Ok? Então, eu coloco em discussão, aprovado, então, a audiência pública em Caibi. Ainda nós temos um ofício que nos chegou da Univale, e eu vou fazer a leitura aqui, porque é extremamente preocupante o que tem acontecido, o que está ocorrendo na Univale, né? Nossa universidade comunitária. A Univale é a maior instituição fundacional em Santa Catarina, considerando o número de estudantes e professores. Cresceu exponencialmente, passando de uma instituição em processo de afirmação a uma universidade consolidada e nacionalmente reconhecida. Como é de conhecimento público, recentemente, no dia 22 de fevereiro deste ano, houve eleições gerais, tendo a candidatura vencedora sido encabeçada pelo atual reitor, recentemente empossado, professor Valdir Sequinel Filho, anterior vice-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão e cultura, e, em segundo lugar, ficou a professora Cássia Ferri, anterior vice-reitora de graduação, ou seja, os dois eram ex-gestores da universidade. O atual reitor foi eleito com 51,78% dos votos válidos, o que evidencia uma divisão brutal da instituição quanto às propostas apresentadas. No último dia 4 de junho, a gestão atual demitiu a candidata vencida, professora Cássia Ferri, por justa causa, sendo que a professora Cássia Ferri perdeu a eleição por 2 votos de diferença. A demissão da professora Cássia foi uma das 3 do tipo justa causa de uma oposição política entre maio e junho do corrente, precedendo a demissão do professor João Luiz Batista de Carvalho e a demissão do professor Mário Niarte Neto. Esses 2 professores eram diretores do Centro de Ensino da Univale. Impacta ainda mais o fato de que, até 21 de maio de 2018, ou seja, 3 dias antes da primeira demissão, o regimento interno da Univale previa a obrigatoriedade de processo administrativo ou sindicância para demissão por justa causa. Aqui tem toda a citação dos artigos, depois Vossas Excelências podem acompanhar. Como se vê a alteração regimental, eu não vou citar aqui todas as prerrogativas regimentais, mas nós temos recebido notícias de que, na virada do semestre, as demissões tomarão proporções ainda maiores e mais impactantes quanto às suspeitas de viés político. É estranho e inadmissível que a participação em processo democrático, como se espera que ocorra, com eleições em uma universidade comunitária, resulte em represálias e perseguições de qualquer tipo. Assim, nós estamos apresentando aqui, de minha autoria, para que solicitemos à Univale urgentemente informações e cópias de documentos que foram aqui relatados. Então, nós queremos um pedido de esclarecimentos sobre o processo de justa causa desses profissionais que foram aqui citados nominalmente. Então, a Univale é uma instituição comunitária que recebe recursos públicos, né, especialmente no que se refere ao artigo 170, que são as bolsas de estudo. E nós não podemos ficar omissos diante do que está acontecendo nesta instituição. Não faço nenhum pré-julgamento, mas nós entendemos que a comissão tem o direito de saber a motivação e o devido procedimento que essa instituição adotou na demissão desses profissionais, que, como a professora Cássia Ferri, tem mais de 20 anos de casa. Então, eu coloco em discussão. Vista da solicitação, solicito que o deputado Aguiar, se possível, nos remeta na próxima reunião para que a gente possa... ok, na próxima reunião nós deliberarmos sobre esta solicitação. Ainda nós temos aqui um pedido que veio, eu vou fazer a leitura aqui também, do Simpaete de Tubarão.
Senhora deputada, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos por meio desse solicitar reunião com Vossa Excelência a fim de tratarmos de temas relacionados à crise financeira da Unisul e de possível parceria com grupos privados de educação. Acreditamos que esta parceria com um grupo privado é um abre-portas para a privatização do sistema de universidades comunitárias, comprometendo a educação e o desenvolvimento local, regional e estadual. Aguardamos retorno com data sugerida para a realização desta reunião. Na verdade, aqui, a professora Gisele Vargas solicita que nós façamos uma reunião da Comissão de Educação, que eu quero aqui transmitir em forma de audiência pública, que seja feita nesta casa aqui, para tratar de toda a questão administrativa, financeira e a preocupação com a entrada de grupos privados na Unisul. Eu coloco em discussão. Aprovado. Só um pouquinho. Você quer fazer uma audiência pública aqui. na comissão? Aqui. A comissão chama essa audiência pública, aprova a audiência pública aqui na casa. E aí nós ouvimos a gestão da Unisul e também a solicitante, né? Ok? Bom, por último, nós temos, inclusive, a presença aqui de uma aluna da escola Roosevelt, né? É a Ruth ou é a Raquel? A Raquel. É que elas são duas irmãs, Ruth e Raquel. Então, só um pouquinho que eu vou buscar aqui o documento da escola. Está aqui. Da escola Roosevelt. Eu vou fazer a leitura aqui aos deputados. Conforme e-mails enviados por pais, educadores e alunos para a Comissão de Educação, assim como reunião na Escola Presidente Roosevelt, na cidade de Florianópolis, com membros da assessoria desta comissão, recolhendo documentos e informações sobre a situação que a escola passa nesse momento, cabe-nos relatar a seguinte situação. Tendo em vista que as reformas efetuadas foram meramente paliativas nesta escola e não resolveram todos os problemas graves, como infiltrações, instalações elétricas ultrapassadas e que colocam em risco a vida das pessoas, salas de aula que ficam alagadas em dias de chuva, telhado em péssimas condições, banheiros interditados, falta de professores, acarretando na grave situação de algumas disciplinas ficarem completamente comprometidas no período do ano letivo, além do rodízio de diretores que somente foi equacionado este ano, ainda a situação na escola onde vários professores foram cedidos para a Secretaria de Educação, dificultando ainda mais uma cultura escolar de continuidade político-pedagógica. Os relatos chegaram a esta comissão, a Raquel e outras alunas, né, também, e foi então feita a visita na escola, e a solicitação é que se enviasse, desse ciência a esta comissão para que, em caráter de urgência, se solicite uma audiência com a secretária de Estado da Educação, Simone Charan, junto com a escola. Então, a escola está pedindo que a comissão intervenha, porque a escola já fez solicitações à secretaria e não foi respondido. Então, eu coloco em discussão esse requerimento dos alunos, dos pais e da comunidade. Ok? Então, aprovado a solicitação de audiência com a secretária de Educação. Acho que nós vencemos aqui todas as pautas. Eu quero agradecer a presente reunião aqui, a presença de todos os deputados. Eu encerro a presente reunião. Obrigada.